Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História e, juntamente com o Lucas aqui junto comigo, sejam todos bem-vindos, em nome da Secretaria de Educação, para mais uma aula de História. Eu tenho dois recados muito importantes primeiro para vocês. Lembram aquele link da presença que tínhamos no Classroom? Agora não existe mais. Agora, a atividade obrigatória é quem dá a presença. Por isso, galerinha, oitavo ano, muito importante que vocês façam as atividades obrigatórias. Segundo recado, para a gente começar a nossa aula, vocês assistem, alguns alunos assistem às aulas pela televisão, utilizam material impresso, vão lá no colégio, bacana, pô, não tem outra palavra, vamos dizer, parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, deixar um convite, venha conhecer o sistema do Aula Paraná. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem as suas mangas, aperte o cinto, embarque nessa. Eu vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Nós vamos fazer uma trilogia industrialização, imperialismo e nacionalismo dentro da resistência africana. Vocês estão trabalhando esse tema sobre imperialismo e agora o professor Roberto vem aí para contribuir junto com vocês e vamos estudar junto com essa aí. Embarque nessa, vamos junto. Os objetivos são identificar as principais características do imperialismo na África, reconhecer como aconteceu a resistência contra o modelo imperialista europeu no continente africano e entender o imperialismo no contexto do século XIX, justificado pela ciência positivista e a missão civilizatória branca na África. Retomando a aula passada, vocês viram essa questão, Semana Cultural, trabalharam posicionamento no Paraná contra a escravidão, né, os abolicionistas, inclusive o exemplo do professor José Cleto da Silva, foi muito bacana. E nessa aula vocês estudam comigo imperialismo na África, espaço da colonização francesa na Argélia, a Guerra dos Boeres e a Revolução Urabista. É assim mesmo, por causa de Urabi, o nome do coronel lá do Egito. A aula é 86, galera. Vamos junto? Agora vocês serão os historiadores da nossa aula. Vou convidar todos vocês para participar dessa análise, como a gente diria, né, os historiadores ativos da nossa aula. E embarque nessa e façam junto comigo essa análise. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Galerinha do oitavo ano, o que vocês acham? Não sei, professor. Parece o continente africano, ali, Madagascar, a ilha, correto. E senhor, né, tá no contexto ali do imperialismo, professor? Tá com uma garrucha ali na cintura, né, alçada nas costas, boa. Aquele modelo meio colonizador, né, aquele chapéu. Muito bom. E esse fio, o que vocês acham? Sei, professor. Pode ser um cabo telégrafo, representando também uma ferrovia. O que lembraria nesse contexto, professor, de imperialismo? Muito bom. Agora eu trago um desafio a vocês. É uma representação, é uma escultura, é uma pintura representando uma escultura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E eu faço esse desafio. Se vocês já ouviram falar no chamado Colosso de Rhodes, era uma das 7 maiores esculturas da antiguidade, lá na Grécia Antiga, mais que a Atena dentro do Partenon, mais que Zeus no Monte Olimpo. Dizem que o Colosso de Rhodes, que ficava na cidade de Rhodes, era uma estátua gigantesca, onde os barcos passavam por baixo dela para chegar na cidade, e era considerado um dos grandes 7 maravilhas do mundo antigo, com a sua tamanho, da sua construção, da grandiosidade dessa estátua. Professor, o que Colosso de Rhodes tem a ver com essa imagem, se nós estamos falando de imperialismo, professor? O que tem a ver com Grécia Antiga? Aí que vem a brincadeira. Ele era Cecil Rhodes. A primeira imagem é uma representação do colonizador britânico, inglês, Cecil Rhodes. Aí, vamos dizer, coincidiu o nome de Rhodes, que era da cidade da Grécia Antiga, e coincidiu com o nome do colonizador britânico, que era Rhodes, mas com H, e o Rhodes é o nome da cidade. Só que daí aproveitaram a brincadeira e fizeram uma espécie de uma representação, uma analogia, uma comparação. Ele, uma forma colossal,
Tanto que essa caricatura, representando o britânico colonizador na África, ele está dando uma ideia, né, de potência, de força, de grandiosidade, onipotente, pisando nas extremidades da África, assim como ficava também a espécie da estátua, né, do Colosso de Rhodes. E o nome da caricatura, inclusive, é Colosso de Rhodes, mas com H, que era o sobrenome dele, Cecil Rhodes. A caricatura foi intitulada na época como Colosso de Rhodes, uma comparação com a famosa estátua grega, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como o Sr. Roberto falou, e ela foi construída em 280 a.C. Ela não existe mais, vocês podem colocar, quem tem acesso, coloque na internet, né? Colosso de Rhodes, não vai aparecer, essa estátua foi destruída. Tudo, é guerra com o tempo, né? Um maremoto, tudo, várias situações pode ter originado a queda de Colosso de Rhodes, mas dizem documentos, né, livros da época que falam que era uma grande estátua gigantesca na frente da cidade, onde os navios passavam por baixo. Vamos lá, a caricatura de Cecil Rhodes é uma alusão ao sonho do colonizador na construção de uma ferrovia que ligaria a África do Norte ao Sul. Olha aqui. Ele está pisando nas extremidades da África até o Egito, né? Dos dois pontos da colonização. E ele está puxando uma espécie de um cabo, pode ser um telégrafo, ele representando também esse sonho dos colonizadores de ligar as ferrovias. Não chegou a acontecer essa construção continental, né? Ultra africana, que ligasse as extremidades, não conseguiram fazer isso na época, era um sonho dos colonizadores do imperialismo africano, mas o Cecil Rhodes ele era uma espécie de um símbolo desse imperialismo. Ele representava esses sonhos de trazer progresso, tecnologia. Claro que vocês já viram, e eu vou focar muito isso, que o imperialismo tinha uma função, uma justificativa de missão civilizatória, tecnológica, de levar progresso, levar cultura, mas na verdade extremamente focada por trás por interesses econômicos. Cecil Rhodes, inclusive, acabou falecendo jovem. Eu fui lá pesquisar a história dele rapidinho, a biografia dele, além de por mesmo tendo falecido jovem, ele deixou um mega império de dinheiro, de uma construção gigantesca assim, de riquezas construída com dinheiro, com metais preciosos, com pagamentos de pedágio, como diz o outro, para passar nessas ferrovias, né? Por extração de riquezas naturais da África, por exploração de mão de obra barata da África. Ele acabou criando um gigante império com o seu nome e acabou passando depois para sua família. E aí, ele aparece como um gigante, braços e pernas abertas, ou imponente. O fato dele estar pisando nos dois extremos da África ilustra sua ambição e representa o caráter dominador da Inglaterra sobre a África no século XIX. O nosso primeiro tema, então, é imperialismo na África. Vocês viram que a palavra imperialismo dá uma ideia de domínio. Ela foi justificada na época, inclusive pela própria ciência, vocês viram com o professor nas aulas passadas. O positivismo, né, justificava a necessidade do imperialismo como uma forma de levar cultura, levar progresso para os continentes atrasados culturalmente, no caso a África e a Ásia. Mas, na verdade, essa missão civilizatória escondia os interesses econômicos das grandes potências europeias. E esse é o grande ponto das nossas aulas que vocês vão estudar com o Sr. Roberto. As potências da época partiam das feitorias do litoral para controlar suas terras, riquezas, as pessoas do interior africano. Por meio de ataques e pressões diplomáticas, as terras conquistadas se transformavam em colônias, protetorados, domínios ou áreas de influência. Eu falo até em propriedades, como vocês vão ver nas próximas aulas, chamado Congo Livre, ironicamente chamado de Congo Livre. Ela se tornou uma uma terra de propriedade, um país sobre o domínio, o controle, a propriedade, o Congo do imperador, do rei da Bélgica, Leopoldo II. Olha o absurdo. O mundo em 1898, os territórios imperiais coloniais. Aqui vocês têm uma dimensão geral do continente africano central, né? Você vê a Inglaterra, bem no primeiro ponto, olha a região de influência dela.
E é interessante que pega os pés, o pé esquerdo do Cecil Rhodes, né, na região do Egito, e aqui na África do Sul, que era o pé direito dele. E ele pisava nas duas extremidades. Não é por acaso, estava mostrando também os lugares, principalmente onde a Inglaterra tinha forte influência. Nós temos também a região francesa. Vamos aqui encontrar o segundo ponto, e olha o tamanho da colônia francesa na África. Olha o tamanho. Aqui em cima, esse azulzinho é o país França, e as regiões em azul, Madagascar, né, essa região aqui norte, sul, leste, oeste, noroeste da África, gigante, toda ela dominada pela França. Por volta de 1830, os franceses começaram a conquistar as terras da atual Argélia. Essa aqui é uma pintura intitulada A Tomada de Constantina. Constantina era o nome da região da Argélia. Houve um combate militar, ataques violentos, derramamento de sangue, e os franceses dominaram a cidade da Argélia. Pouco tempo depois, assumiram o governo, tomaram as terras dos nativos, obrigaram eles a trabalhar nas culturas de oliveira, da vinha, do trigo, da aveia, frutas destinadas à exportação. Isso desorganizava os modos de produção e sobrevivência das comunidades africanas. Agora com vocês, como os franceses invadiram e dominaram a Argélia na África? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto essa.
Voltei, vamos corrigir juntos. Os franceses usaram da força militar, derrotaram a resistência argelina na cidade de Constantina, por isso o nome da obra, inclusive, né? Pintura intitulada Tomada de Constantina. E após assumir o governo, tomaram terras dos nativos, obrigaram eles a trabalhar nas culturas de oliveira, da vinha, do trigo, da aveia, destinados à exportação. E o texto do professor Roberto aqui fala que isso desorganiza os modos de produção e sobrevivência das comunidades africanas, que não eram focados para esse estilo de trabalho voltado ao capitalismo. E isso se coloca que é um dos problemas do imperialismo, impor um modelo de civilização, de cultura, né, de progresso, de desenvolvimento, desrespeitando a cultura local, o estilo de vida africana, e isso criando, claro, conflitos. E ainda vamos estudar uma questão muito interessante intitulada conflitos étnicos, por causa do remapeamento das fronteiras africanas. Não percam próximas aulas. Vamos lá? Próximo tema nosso, Guerra dos Boeres. Primeira coisa, quem são os boeres? Vamos lá. As Guerras dos Boeres foram 2 confrontos armados na cidade do Cabo, na região da África do Sul, entre os colonos de origem holandesa, né, os chamados boeres, e francesa contra o exército britânico. Então, os boeres eram colonos holandeses que já estavam naquela região. Então, dá para colocar aqui uma situação envolvida, só que eles estavam há mais tempo, eles foram viver naquela região da África do Sul quase 100, 150 anos antes da colonização africana, da colonização inglesa na África do Sul, e acabou criando essa situação de conflito de interesses de poder, inclusive dentro dessa região da África do Sul. A primeira guerra é dividida em 2 guerras. A primeira foi travada em 1880, acabou com uma certa vitória dos boeres, porque eles acabaram garantindo a independência da região do Transvaal, né, em relação à Grã-Bretanha. No entanto, em 1899, acontece novamente uma situação de conflito, de interesses, pressão militar britânica, e acabou criando, um desentendimento político que desencadeia o que nós colocamos como uma segunda Guerra dos Boeres, 1899 e 1902. Aqui essa foto, inclusive, esse registro, essa fonte histórica, são boeres, né, em campo de concentração inglês. Aqui são, então, jovens, crianças, até mesmo soldados que foram presos e colocados nesses campos de concentração inglês. Acabou levando à criação da região União Sul-Africana, através da anexação das repúblicas boeres, o Transvaal, o Estado Livre de Orange e as colônias britânicas do Cabo e de Natal. Então aqui mostra como que do imperialismo também acabam se criando situações de conflito entre as regiões nativos contra o imperialismo, contra potências europeias, como também vocês vão ver nas próximas aulas, as próprias potências europeias também entram numa situação de disputa de poder na região africana, que vocês vão ver, e essa eu acho que é a chave do segredo das aulas, entendermos que o imperialismo é um dos motivos que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Se vocês entenderem essa chave, esse conceito do imperialismo como fator econômico de disputas das grandes potências, desencadeando animosidades, desencadeando conflitos, disputas de poder entre as potências, e acaba resultando num dos motivos econômicos, nós podemos colocar assim, que desencadeia a Primeira Guerra Mundial, vocês mataram a charada da aula. Inclusive, diga-se de passagem, de 5 aulas. 5 aulas que nós podemos colocar sempre dialogando. O motivo econômico da Primeira Guerra Mundial em 1914. Agora, para nós fecharmos nossa aula de hoje, Revolução Urabista no Egito. Então, esse aqui é o coronel Ahmed Urabia. Estou melhorando meu árabe aqui. Foto de 1906. Ele é líder da Revolução Urabista. Tá, ele é um egípcio, ele é contra, tá? O que o coronel aprontou? Ele era contra o Khediva, uma espécie de um califado lá do Egito, né? Chamado Teufik Pachá. Até aí tudo bem. O problema é que ele também era contra a influência britânica e francesa no país. Ele acaba criando uma espécie de uma luta armada para expulsar, para derrubar o Khediva Teufik Pachá, e também ele mostrava características anti-imperialistas, anti-britânicas e anti-francesas no país.
Aconteceu que eles foram derrotados, né? Apesar das proclamações pacíficas, tanto da França quanto do governo britânico, a revolta termina com um bombardeamento britânico, mostrando força militar na cidade de Alexandria e com a invasão do país com forças britânicas. Os ingleses invadiram, inclusive o coronel Hamed Urabia acaba sendo morto em combate. Aqui é uma ilustração do jornal London News, de 1882. Essa invasão inglesa acaba ficando até 1950, pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo o que a Inglaterra queria era um motivo para invadir. Claro! Vamos fazer junto essa, vamos ver quem ficou bem atento junto comigo nessa aula. Qual que é a pergunta, professor? Nome da guerra entre colonos de origem holandesa que moravam na região da África do Sul, contra a colonização inglesa. Era a Guerra dos Boeres, letra A? Não. Era a letra B, Revolta dos Urabistas? Não. Era a letra C, Imperialismo Africano Holandês? Gostei do nome. Não. Letra D, era a Guerra dos Boxers? É a letra A, B, C ou D, galerinha do 8º ano? Muito bem, mandaram bem. Letra A, guerra do... Como, professor, que você sabe que eu acertei? Porque eu tenho poder telecinético. É que a galera do 6º ano já está acostumada, vocês não sabiam. Fechou? Fechamos, professor. Industrialização, imperialismo, resistência. Estudamos uma primeira aula da trilogia. Pegamos ali a questão da Argélia, na França, desde 1830. Uma presença bem antiga, né? Guerra dos Boeres. Revolução Urabista no Egito. Professor, quando que os europeus começam aí a se preocupar, a explorar a presença europeia na África? Nós podemos colocar antes do que nós entendemos como neocolonialismo, no colonialismo. Com Portugal e Espanha, são os primeiros países que nós entendemos que eles vão focar toda aquela preocupação em se explorar a mão de obra africana, de uma maneira escravizando-a e vendendo na América, no Novo Mundo, nas colônias portuguesas, que seria hoje o Brasil, e as colônias espanholas, que hoje seriam, enfim, da Colômbia até termina ali no Uruguai. Beleza? Fechamos? Próxima aula, não percam, belgas, é o tal do Congo Livre, irônico, dominação do Congo, britânicos na África, mais, Guerra Santa dos sudaneses islâmicos, claro que vai ter resistência, claro que vai ter derramamento de sangue. Um país chega aqui, invade, e você vai ficar assim, não, pode fazer o que vocês querem, pode mudar as leis, tirar aqui os nossos líderes, mas claro que vai ter conflito armado. E o que vocês acham? Referências só. Agradecimento, galerinha do 8º ano. Se encontrando na próxima aula. Até lá. A gente sempre termina nossas aulas dizendo: foco nos estudos, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!